Trabalho, clima, ambiente e sociedade dos alunos da Univesp. O nosso projeto teve como objetivo analisar as principais consequências ambientais, sociais e econômicas decorrentes das práticas de coleta, seleção e reaproveitamento. Como o resumo já diz, mas qual que foi a nossa ideia? A gente focou mais em coleta de lixo eletrônico, né? No caso, eletroeletrônico. E o que a gente poderia fazer na nossa região algo para melhorar ou alguma solução para um problema que a gente tava vendo ser recorrente. E fazendo algumas pesquisas rápidas, mesmo na internet, a gente percebeu que existia uma carência ainda em alguns municípios, algumas cidades, que mesmo com esse boom que teve a questão da sustentabilidade, a questão da reciclagem, tinha muito lugar ainda que não tinha, vamos dizer assim, um suporte para poder fazer a reciclagem adequada ou melhor direcionamento desse material. Então a gente acabou optando por isso e foi na nossa observação a gente percebeu que a nossa região tinha um problema semelhante, né? Hoje em dia, nos dias atuais, são fabricados toneladas de componentes eletrônicos, tudo isso decorrente da tecnologia, né? Mais ou menos 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Então, todo esse boom tecnológico que vem havendo, que vem acontecendo no mundo, enfim, é notável para todos que a tecnologia vem cada vez mais expandindo os meios eletrônicos e com isso vai gerando lixo, né? Um lixo eletrônico que precisa ter uma atenção e um direcionamento de como fazer, como lidar com isso, como isso afeta, como isso pode afetar, né, a saúde humana, né? Como é o caso aqui, a gente pode ver de alguns componentes do cádmio, o mercúrio, berílio, que pode contaminar o ambiente, pode causar doenças nos seres humanos. Então a gente focou bastante nessa questão de como a gente poderia dar uma solução. Tendo em vista que esse descarte se torna cada vez maior e, consequentemente, o problema se torna cada vez maior, surgiu a ideia de montar um posto de coleta para esse material. No caso, pensando, já existe sim em outros lugares, outras cidades, outras regiões, ponto de coletas adequado para lixo eletrônico. Mas principalmente no interior, as cidades menores, esse trabalho não é muito divulgado, não seria nem divulgado, ele não é muito, vamos dizer, bem implantado, né? Não se dá muito foco nisso. Então a gente primeiro ponto que a gente pensou é montar um ponto de coleta, né? Introduzindo aí nosso trabalho, fazer pontos de coleta para pegar toda essa sucata eletrônica e ver qual seria o melhor direcionamento para ela, né? Como contato com o material iria existir, por que não tentar também um reaproveitamento? Por exemplo, no caso, o nosso foco, a CPUs descartada, os computadores descartados poderiam ter peças que poderia fazer o reaproveitamento, que fosse jogado fora e assim a gente ter um direcionamento do lixo eletrônico. Além de a gente poder fazer toda essa reciclagem, contribuir para o meio ambiente, a gente poderia utilizar essas peças, no caso do nosso curso, que é a Engenharia da Computação, para poder estar fazendo estudos, né, mesmo de hardware, sobre funcionamento de circuitos eletrônicos,
conhecimento de peças de computadores, né? Então a gente viu também uma possibilidade de reutilizar esse lixo também como material de aprendizado, como laboratório para a gente aprimorar nosso conhecimento sobre computação. Deixando mais claro o nosso objetivo, seria desenvolver a consciência sobre os riscos do descarte irregular do lixo eletrônico, televisores, rádio, pilhas e baterias, computadores, criar ações práticas que desenvolvam um pensamento crítico sobre a reciclagem e reutilização do lixo tecnológico. Como eu disse, a gente viu que existe uma carência ainda, principalmente na nossa região, sobre a tratativa que deve ter sobre o lixo eletrônico. Então, criar essa consciência, de certa forma, nessa população, na nossa população do interior, nessa população da nossa região, além de sensibilizar a comunidade sobre a problemática, né, dos resíduos. O projeto contribui para a divulgação e implantação da coleta seletiva na comunidade, exemplificando que, com o esforço conjunto, a solução dos problemas da sociedade relacionados a problemas ambientais está ao alcance de todos. Né? A gente acredita que esse projeto, além de fazer toda essa parte ambiental, pode ter um grande impacto social se a gente conseguir conscientizar as pessoas de que elas precisam ser mais seletivas com o descarte do lixo eletrônico delas. Mesmo com conhecimento sobre componentes que recebem ouro, ferro, aço, que eles tenham, vamos dizer, uma utilidade econômica, são valiosos na sociedade, ainda assim, sobre esse lixo eletrônico, as pessoas ainda não têm, vamos dizer assim, um senso tão crítico sobre como lidar com isso, né? E como isso pode estar afetando, de certa forma, a saúde delas, o que isso pode causar com elas. Se a gente der uma olhada na evolução mundial, aqui a gente fazendo já um aspecto global, a evolução mundial do acúmulo de resíduos eletrônicos, a gente pode ver que 2009, né, a gente teve aí o crescimento, né, de 2009 a 2016, praticamente não, realmente dobrou, né, o resíduo eletrônico no mundo. Isso é muito preocupante porque o ambiente sofre com isso, as pessoas sofrem com isso, até às vezes, muitas das vezes, como é o nosso caso, que a gente vai, de certa forma, restringiu ao campo regional nosso, as pessoas, por falta de conhecimento, até estão simplesmente descartando, produzindo lixo eletrônico e não dando o devido cuidado a isso. Os lixos eletrônicos, quando descartados em locais de eliminação impróprios, liberam materiais tóxicos, produtos químicos orgânicos, voláteis e metais pesados, que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. Outro fator importante que a gente destaca aí na nossa justificativa é o incentivo para a doação de equipamento que estejam em perfeito funcionamento. Muitas das vezes as pessoas elas têm um computador que a gente, vamos dizer assim, usar um termo até meio popular, mais ou menos, e elas acabam descartando esse computador porque sente que tá lerdo. Só que tem outros lugares, às vezes, muitas vezes, instituições que recebem crianças, que poderiam, esse computador ele recebendo uma preventiva, ele poderia ser relocado para esses locais, para ensino de informática, crianças, até mesmo programação. Então, isso englobou tudo, não só a gente pegar e descartar certo, para colocar no aterro certo, colocar no local certo, todo o lixo, o que é reutilizável, o que não é, mas focar também que a gente poderia estar remontando dentro de toda essa coleta
montando computadores, montando equipamento para que fosse doado ou incentivar projetos de inclusão digital. Isso foi um dos pensamentos que nós tivemos também sobre toda essa questão do lixo eletrônico. A nível de curiosidade, por exemplo, o níquel pode causar irritações nos pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas, ataques asmáticos e problemas no fígado e no sangue. Zinco causa secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre, náuseas e vômito. Mostrando aí, esse slide mostra bastante como esses metais são pesados, eles podem contribuir para a degradação até da saúde humana. Como é sério esse assunto e como todo esse lixo ele pode estar causando N problemas. Existe até casos como aqui o arsênio, causa doenças de pele, câncer pulmonar, prejudica o sistema nervoso. Então é uma questão não só de preservar o meio ambiente, preservar o planeta, efeito estufa, etc. Mas sim a gente ter um cuidado também com a saúde das pessoas, né? Então é uma questão bem curiosa que levantou esse interesse ao tema pra gente. Falando de método de pesquisa científica, o método utilizado para esta pesquisa foi o qualitativo, que é baseado em projeções, pensamento e respostas, não se apoiando em resultados concretos, numéricos. Todo o processo que usamos de desenvolvimento se iniciou a partir de pesquisas bibliográficas a respeito do tema lixo eletrônico. Focamos inicialmente nos impactos ambientais e para a sociedade em geral. Então, o curioso sobre isso é que, sim, em primeiro momento a gente, quando fez a pesquisa, né, pegamos o tema impacto ambiental, como isso causava o impacto ambiental, e de repente a gente percebeu como isso causava mal à saúde das pessoas também, né? Além das pesquisas em sites, realizamos entrevistas e observações de campos. O grupo entrou em contato com os responsáveis pelos resíduos de equipamento eletrônico numa cidade local nossa aqui, Amparo, a qual já se encontra em atividade por alguns anos. Essa visita teve por objetivo coletar o máximo de informações sobre o funcionamento e problemas envolvidos no processo, do quais nós foram apresentados com uma riqueza de detalhes. Posteriormente, depois de coletar todos esses dados, a gente considerou todas as informações levantadas e deu início às ideias e soluções possíveis para o tema, diante das problemáticas encontradas na cidade de Pedreira, que faz parte da nossa região aqui. Aqui é um dos depósitos que nós visitamos, né? Nota-se bastante lixo eletrônico, muita coisa para ser reciclada. Proposta de intervenções preliminares. A coleta dos materiais seria feita em um ponto fixo, um local cedido em parceria com uma prefeitura municipal de Pedreira, com parceria no projeto. A partir daí existiria um dia pré-determinado na semana, onde uma pessoa seria designada para o local para fazer a coleta. Além disso, será feito um cadastro. A gente pretende fazer um cadastro para fazer um agendamento dos interessados em deixar os equipamentos no local, mas que possuem dificuldade de acessibilidade. Às vezes a pessoa mora muito longe. Então, a gente, pensando nisso também, queria facilitar a acessibilidade desse tipo de pessoa, que tem essa problemática de localização. Em segundo plano, a gente faria uma seleção de todo esse material separado, selecionava o que funcionasse, principalmente computadores, o que fosse, vamos supor, a gente pegasse um computador e ele estivesse funcionando, ou ele estivesse faltando alguma parte que a gente poderia pegar de um outro, a gente montaria montaria esses computadores e faria doação com os mesmos.
Se caso fosse um rádio que funcionasse, doaria, enfim. Tem muitas pessoas que gostaria de ter uma TV, mesmo que ela não seja do modelo muito novo, mas que ela tenha algum funcionamento, gostaria de ter a mesma para uso e fruto. Os computadores, no caso, a gente pensou, né, focando bem a nossa área, que é engenharia da computação, fazer doação, implantar em locais que não têm ainda acessibilidade, a inclusão digital, como eu mencionei antes. A destinação do material, como falei, será encaminhado para empresas ou cooperativas especializadas na reciclagem de cada material específico. A montagem dos computadores, que seria nós que faríamos essa montagem, né? Faríamos a seleção desses computadores, montaríamos, instalaríamos sistemas mais leves, como o Linux, que poderia ser utilizado para ensinar programação para crianças carentes, ou até mesmo acesso à internet, inclusão digital, literalmente. A parte de distribuição, nós pensamos em pessoas com baixa renda, que se cadastrasse no projeto para receber essas máquinas remontadas e revisadas. Assim nós poderíamos fazer a instalação. Explicando de uma forma um fluxo, a gente faria o recebimento do lixo eletrônico, né, através das coletas. Aí pensaríamos, está funcionando? Sim. É um computador? Sim. Formatação e instalação de software, doação. Está funcionando? Não. É um computador? Sim. Revisão de componentes, algum componente ainda funciona? Sim. Armazenamento e reaproveitamento. Está funcionando? Não. É um computador? Não. Aí faríamos a reciclagem, que é o direcionamento de cada material, de cada componente para cooperativas especializadas e, como nós mencionamos antes, qual é o intuito do nosso projeto.